Olá, pessoal do quinto ano, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sexta-feira para a nossa aula de português. Você vai pegar a sua gramática e abrir no capítulo 25, que temos como tema nesta manhã frase, oração e período. E vamos lá, o que é uma frase? É qualquer palavra ou conjunto organizado de palavras que transmite uma mensagem. Então, tudo que se transmite uma mensagem nós vamos definir como frase, certo, pessoal? E quanto ao sentido, a frase pode ser afirmativa, interrogativa, exclamativa, negativa e imperativa, tá? Nós vamos ver cada uma delas detalhadamente. Olha a definição afirmativa. Quando declara afirmativamente alguma coisa. Exemplo, o moço entrou na banca. Nós estamos afirmando que o moço entrou na banca. Então, se você afirmou, nós vamos definir como frase afirmativa. E as frases interrogativas? As frases interrogativas quando pede alguma informação. E claro, no final vai ter o quê? O ponto de interrogação. Olha o exemplo. O que o Senhor deseja? Então, aqui é uma informação, então vai ser frase interrogativa. Exclamativa. Quando comunica emoção, admiração e espanto. Olha o exemplo. Quanto custa caro? Então é frase o quê? Exclamativa, é uma admiração. Como custa caro? São, pessoal, aqui definições que em conteúdos anteriores vocês já aprenderam nessas definições. Negativa, como você já sabe, quando nega alguma coisa. Olha o exemplo. O moço não tinha dinheiro suficiente. Não, né? Pela palavra nós já sabemos que é uma frase negativa. Imperativa, quando dá uma ordem, um pedido, uma orientação ou um conselho. Pegue o mais barato, por favor. Então, aqui, né, um pedido vai ser frase imperativa. Como a tia já falou, né, todas essas definições em conteúdos, né, anteriores, nós já aprendemos essas definições. E vamos lá. E o que é uma oração? É a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês essa definição de oração. Toda oração, pessoal, ela vai ter um verbo. Se não ter verbo, ela não vai ser uma oração, tá? Olha o exemplo. Faltava uma moeda. Faltava é o verbo, então vai ter uma oração. Então, não esqueça, tá? Toda oração, ela vai ter um verbo ou mais de um verbo, tá? Que vamos ver aqui a definição mais na frente. Aqui a frase, ó, nem toda frase constitui uma oração. As frases que não possuem verbos ou locuções verbais não são consideradas orações, né? Foi o que a tia já comentou. E o período é a frase formada por uma ou mais oração. Nós vamos definir, pessoal, as orações pelo período, tá? Em período simples e período composto. O período simples, vocês já conhecem, né? Que o período simples é formado por uma única oração. O substantivo composto, quando ele é formado por mais de uma oração. Lembrando, pessoal, quando a tia se referir à oração, nós vamos o quê? Encontrar o verbo. Simples quando é formado por uma única oração. Olha o exemplo. Ele contou de novo. Contou é verbo, então nós temos uma oração, né? A tia colocou aqui em destaque, né? Contou é um verbo, tem uma oração, então é simples. Olha o exemplo aqui do composto. O ajudante da obra sorriu e contou um punhado de moedas. Então, nós temos aqui dois verbos, portanto, vai ser o quê? Duas orações, tá? Pessoal, entenda que a frase, a oração e o período, o que nós vamos aprender nesta manhã, pessoal, é a quantidade de orações que há em uma frase. Vocês irão aprender e destacar pelo verbo. Acredito, né, que todos vocês já sabem encontrar o verbo, né? Aquele que vai indicar a ação na frase é o seu
verbo, né? Nós já estudamos no mês de setembro, né? Muitas questões falando sobre verbo, então vocês já conhecem, tá? Então, oração, o simples, né? Simples quando tem um único verbo, então você já vai definir como uma oração. O substantivo é o composto, quando tem mais de uma oração. Nós temos aqui 2 verbos. E tem frases, pessoal, que você vai encontrar 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, enfim. Um verbo simples, 2 verbos, ou 3 ou 4 ou mais, nós vamos definir como composto, ok, meus amores? E olha só, é o número de verbos que determina o número de orações do período. No período composto, há mais de um verbo, portanto, mais de uma oração, que a tia acabou de explicar, tá? É o número de verbos que vai determinar o número de orações no período. Esse período, pessoal, vai ser simples e composto, ou seja, se você encontrou um verbo, vai ser o quê? Simples. Se você encontrou 2, 3 ou mais, vai ser composto. Então, vai ter uma oração, 3 orações. Enfim, você vai descobrir nas frases, encontrando primeiramente o verbo, para depois você falar a quantidade de orações que há em cada frase. Ok, meus amores? E olha só, nesta manhã nós iremos aprender também a nossa ortografia dos porquês, né? O uso dos porquês. Muitas vezes você tem dúvida onde eu uso o porquê com acento, porquê junto e separado, sem acento. Enfim, nós vamos aprender, tá? Nesta manhã, onde você vai utilizar o porquê corretamente, tá? É a nossa ortografia nesta manhã. Uso dos porquês. Vamos lá. Porquê separado e sem acento você já conhece. No início de pergunta e pergunta indireta. Ou seja, pessoal, nós vamos usar o porquê separado e sem acento quando a pergunta indicar dúvida, tá? Porquê separado e sem acento indica uma pergunta, porém ele também indica uma dúvida. Olha o exemplo. Por que você está zangado? O porquê separado sem acento, porque você está fazendo uma pergunta. Olha só o outro exemplo. Não entendi por que você está zangado. Aqui é uma dúvida. Se é uma dúvida, você vai colocar o porquê separado e sem acento. O porquê junto e com acento, vocês também já conhecem a regrinha, né? São nas respostas. Você faz a pergunta, quando você vai dar a resposta, você vai utilizar o porquê junto e sem acento. Olha o porquê separado e com acento. É no final de pergunta, pessoal. Olha só. Olha o exemplo. Você está zangada por quê? Porquê separado e com acento. Então, aprendam nesta manhã onde vocês irão utilizar o porquê separado e com acento. No final das frases interrogativas. Você está zangado por quê? No finalzinho tem interrogação. Então, é porquê separado e com acento. O porquê junto e com acento. Depois de artigo, que tem a função de substantivo, tá, pessoal? E o porquê junto e com acento, nós podemos substituí-los, tá? Por motivo ou razão, tá? O porquê junto e com acento também é fácil de vocês utilizarem nas frases, tá? Antes de artigo, tá? Você vai encontrar o porquê. Olha o exemplo. Não entendi o porquê da sua irritação. Perceba que antes do porquê existe um artigo. Pode vir né? Pode ser artigo definido e artigo indefinido também, tá? Então, não entendi o motivo da sua irritação. Ou não entendi a razão de sua irritação. Nós temos aqui 3 regras que dá para você perceber onde utilizar o porquê junto e com acento. Antes do porquê vai ter um artigo e no porquê você pode estar substituindo por um motivo ou razão. Ok, pessoal? Então, a partir de hoje, não escrevam mais os porquês em cada frase errado, tá? Vamos aprender nesta manhã que o porquê separado e sem acento é quando você faz uma pergunta ou quando é uma frase também que existe dúvida. Porquê separado e sem acento, quando você vai dar sua resposta. Porquê separado e com acento, no final de frases interrogativas. E o porquê junto e com acento
Ele vai vir, antes vai vir um artigo, tanto definido ou indefinido, e você pode substituí-lo por razão ou motivo. Ok, meus amores? Foi o nosso conteúdo nessa manhã da nossa disciplina de gramática. E a tia vai deixar para vocês responderem as páginas 170, 171, 172 e 173, tá? Releia novamente o nosso conteúdo, tá? Falando sobre frase, oração em período. Releia novamente a nossa ortografia, que dará tudo certo, tá? A atividade deverá ser respondida e enviada até o dia 11, na nossa próxima aula de português, que será na quarta-feira. Ok, meus amores? Beijo a todos e bom final de semana. Tchau, tchau!